Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um Morning Call Infomoney TV, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora e eu estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro de 2015, véspera de decisão de Fed, possibilidade de registro de pedido de impeachment por parte de governistas. Daqui a pouco eu vou falar isso melhor. Com registro no cartório aqui em São Paulo, rebaixamento de rating na Ásia, Oceania, agenda lotada para o dia de hoje e muita apreensão para o resultado do Fed de amanhã. Então já temos aí um emaranhado de coisas, sem falar da questão política que ainda vai ser colocada em prática para a sessão de hoje e também dos meus comentários daqui a pouquinho. Vamos começar falando pela Ásia, Oceania, como sempre, Bolsa em Tóquio fechou em leve alta de 0,81%. Lembrando que a Standard Poor's cortou o rating do Japão de A- para A+, com o outlook, com aquela perspectiva estável, ok? Hong Kong fechou com uma boa alta expressiva de 2,38%, acompanhando o bom humor também das bolsas, no principal índice da bolsa chinesa, o Xangai Composite, que fechou também com uma alta expressiva de 4,9%. O pregão vinha numa sessão normal, mais próximo do fechamento do dia, houve uma compra forte e especula-se que essa compra forte, essa puxada forte de preço, foi uma ação da estatal, uma ação coordenada da estatal, e aí, portanto, o mercado acabou tendo essa recuperação. Quer dizer, tudo leva a crer pela visão micro do movimento e por ter sido mais no final do dia que houve uma interferência aí do governo no fechamento do pregão e acabou fazendo com que essa valorização fosse mais expressiva. Já passando pelos mercados na Europa, também acompanham esse bom humor vindo da Ásia e Oceania, acompanhando essa puxada nas bolsas de Xangai, mas também a melhora que aconteceu no mercado americano ontem se deu depois que a Europa já estava fechada. Então, as ações europeias avançam após um rally registrado ontem pela Standard Poor's. Tá? Então, quer dizer, depois que o mercado ontem estava fechado, os Estados Unidos, depois que a Europa já estava fechada, os Estados Unidos ganhou um pouco de fôlego, não acompanhado nem um pouco pelo mercado brasileiro, e aí na sequência, com a abertura de hoje, já abriram ajustando suas posições, chamando esse clima um pouco melhor, bem-humorado do que na sessão anterior, muito embora o clima de cautela, o clima de incerteza ainda paira pelas principais praças no mundo, em função dessa questão da decisão do Fed que se dará amanhã. Por falar em alta, também temos uma elevada alta hoje no mercado de petróleo, o barril de petróleo cotado a 45,21 dólares, com uma alta boa de 1,39, e o minério de ferro fechou em leve queda de 0,12%, cotado a 57,21. Treasuries americanos caindo lentamente, com 0,47, 0,51, e o futuro americano, o S&P 500 futuro, aquele índice que roda 24 horas, né? Nesse momento cai 0,06%, segue aí numa linha estável e tudo leva a crer que também deva permanecer nessa linha estável por mais algum tempo, pelo menos para a sessão de hoje, já que nós teremos decisão importante do Fed amanhã, dado que eu venho falando toda a semana, todos os dias da semana, desde segunda-feira, e é de fato o dado mais importante que vai ser acompanhado por todos nós aqui, ao vivo e a cores, no momento em que o dado sair. Vamos para a agenda do dia de hoje, que também é uma agenda agitada e tem dado relevantes, até mesmo para o poder de decisão de normalização de política monetária que vai acontecer amanhã. Às 8 horas da manhã saiu o MBA de solicitações de empréstimo do mercado americano, saiu com uma queda expressiva de 7%, saiu o IPC-S computado pela FGV, o esperado era uma alta de 0,25, veio 0,28. Ontem tivemos dados de venda do varejo um pouquinho abaixo do esperado, mensal e anual dos Estados Unidos. Hoje teremos vendas no varejo do mercado brasileiro, que sai às 9 horas da manhã,
ok? Tem o mensal aí, mês contra mês, esperado uma queda de 1%, e anual esperado uma queda de 3,8%. E aí, atenção, às 9h30 da manhã, tem dado importante que é o IPC, o principal indicador de inflação do mercado americano, mensal, anual, excluídos ou não os alimentos, que sai às 9h30 da manhã. O mensal é esperado uma queda de 0,1 e o anual é esperado uma alta de 0,2. Esse anual é que pode carregar um pouco. Se ele vier ali em linha ou um pouco acima do esperado, é que carrega aí uma impressão de que o juro do mercado americano pode subir. A Janet Yellen tem deixado claro que é o mercado de trabalho e a possibilidade de pressão inflacionária. Você vê, não está esperando a inflação subir para subir os juros, não. É a possibilidade de haver uma pressão inflacionária que ela quer já subir aí 0,25% a taxa de juros para manter os níveis de inflação controlados. E aí a avaliação dos economistas é que não basta só a economia dos Estados Unidos, mas tem uma economia global que também não está dando muita lenha para essa locomotiva. Então, esse dado de inflação ele é muito importante. Ele é um lag indicator, né? Em português, a tradução disso é um indicador de atraso, ou seja, quando ele acontece é porque muita coisa já se deu. Então, a ação preventiva do Banco Central, nesse momento, ela é muito importante, por isso que o indicador de inflação acaba sendo o ponto mais chave aí para a sessão de hoje, inclusive para poder de decisão de política monetária que vai acontecer amanhã às 3 horas da tarde. Depois temos 5 horas da tarde, fluxo de ativos dos Estados Unidos de longo prazo, de curto prazo. Isso é um dado que sai às 5 horas da tarde, não tem tanta relevância assim, mas é um dado importante. E tem aquela famosa, que todos os dias eu tenho falado, né, que pode sair a qualquer momento, a criação e destruição de postos de trabalho no mercado brasileiro, que tem desde segunda-feira passada até o dia 21, 22, que também sai a coleta de impostos para sair. Então é um dado aí que o mercado também espera, até mesmo para entender o quão recessivo, o quão forte está essa recessão do mercado brasileiro via mercado de trabalho. A gente consegue entender que o ajuste fiscal, que é um assunto super em pauta, ele está acontecendo na marra e precisa ser forçado. Forçado pelo lado do governo, que precisa cortar gastos, está querendo aumentar impostos, mas tem um que acontece na marra, que é via salários. A recessão acontece, os salários baixos, o poder de barganha do trabalhador diminui e as pessoas se adaptam a essa nova realidade e acaba que o câmbio valorizado da maneira como está, acaba ajustando, o déficit de conta corrente acaba sendo ajustado via balança comercial. Mas isso é uma parte só do ajuste, né? Só uma parte. A outra mais séria, que é aquele de criar um plano de médio e longo prazo para fazer com que no longo prazo a dívida brasileira, a relação dívida-PIB diminua, esse realmente está um pouco complicado. Não há nenhum plano para esse tipo de coisa e eu imagino que é isso que deixa a situação e a perspectiva brasileira pior ou pelo menos neutra, mas melhor não, porque não há um plano de salvação de toda a estrutura fiscal do mercado brasileiro hoje, que não um plano colocado pelo governo de reduzir gasto e aumentar imposto para melhorar a situação no curto prazo, de imediatismo, mas não para o longo prazo, e essa é a grande preocupação de todos por aqui, por isso que eu continuo cético com o movimento de bolsa para o curto prazo em função de toda essa turbulência. Cético também estou porque o pedido de impeachment elaborado por Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior deve ser registrado hoje em São Paulo e amanhã protocolado na Câmara, tá ok? Isso é uma informação do Estado de São Paulo. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ontem à noite já avisou que não vai comentar isso, mas pretende dar uma resposta imediatamente a esse pedido assim que chegar às mãos dele. E aí, gente, o assunto em pauta continua sendo toda essa turbulência política que segue aí no topo das preocupações, com muita resistência ao pacote fiscal, e essa notícia que eu acabei de falar sobre o pedido de impeachment que pode ser registrado no cartório hoje. Além desse peso que está acontecendo, ainda tem uma maré para baixo ainda com essa preocupação
do Comitê de Política Monetária de eventualmente subir os juros amanhã. Eu acho que não sobe, já venho falando isso constantemente aqui, em função da desaceleração do mercado da China, em função da elevação do dólar, da valorização do dólar e também da desvalorização do mercado de commodities. Esses são os três fatores aí preponderantes que não deixam a atividade econômica americana andar da maneira como se previa em janeiro e fevereiro desse ano. Então acaba que deixa a situação, vamos atrasar essa elevação de juros pelo menos para dezembro ou janeiro, que é a grande aposta dos economistas para a sessão de hoje. Mas vamos voltar para o mercado brasileiro, né? O pacote fiscal está sofrendo muita resistência e há um risco muito grande de implementação desse pacote fiscal, já que muito das questões elaboradas pela Fazenda e pelo planejamento precisa passar pelo Congresso. E o Congresso já se mostrou resistente, blindado a algumas coisas, principalmente a CPMF, que é a maior arrecadação que eles pretendem ter. E, enfim, é uma medida totalmente antipopulista, é uma medida que vai no bolso de todos nós e, apesar de poder melhorar um pouco a arrecadação, a gente já tem toda uma consciência de que está todo mundo enforcado no limite e ainda ter que pagar por tudo isso piora ainda mais a situação no mercado no curto prazo. Então, realmente, para um ambiente de previsibilidade está muito ruim, realmente para a gente poder tentar mitigar toda essa situação política ainda está difícil, mas a coisa boa, eu diria, é que não acabou. Tem muito ainda para acontecer. E aí você diz coisa boa por quê? Porque vai pintar a volatilidade e, como consequência, vai dar game. E é o que importa para a gente, pelo menos no mercado no curto prazo. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do índice Bovespa. Queria uma informação importante hoje para você, que é o seguinte. Ontem nós fechamos no 0 a 0 com esse candle aqui, ó, que é chamado doji. Doji, por definição, tá, gente? É quando a gente tem um preço de abertura muito próximo do preço de fechamento ou até mesmo ali com a diferença de alguns pontinhos, que foi o caso de ontem, né? E todo o doji em região de resistência mostra que a resistência é muito, muito forte. Então foi o que aconteceu na sessão de ontem, fechou muito próximo da estabilidade, o mercado está aqui sobre uma resistência muito, 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 muito forte aqui, que é o 48 mil pontos, depois na sequência 48.250 pontos, ponto que precisa ser rompido para procurar aí o 49.400, depois na sequência 50.270 pontos. Já no campo inferior, temos alguns suportes intermediários dentro de uma grande consolidação, mas a perda aqui do 45.400 abre espaço, sim, para uma queda muito mais prolongada. O ABV segue ainda com os topos e fundos descendentes, sem conseguir romper o topo anterior, o mercado com muita dificuldade de romper o 48 mil. Eu ainda sigo com uma visão de que o mercado está recuperando em leve repique para depois cair de forma um pouco mais intensa. O tal de sobe de escada e desce de elevador, com um prognóstico aqui de teste no 45.380 pontos, 250, onde abre espaço para novas mínimas. Essa visão minha só será anulada quando o 48.100, 48.250 pontos for rompido, e aí eu passo a ter uma visão um pouco melhor e um pouco, digamos assim, mais aliviada do ponto de vista vendedor, coisa que nesse momento ainda está difícil de acreditar. Então é isso, pessoal. Mercado ainda muito turbulento pelo lado político. Eu acho que no intraday hoje ele abre refletindo um pouco essa movimentação, mas o mercado internacional ainda segue imperando sobre todo o fluxo, também por conta dessa decisão do Fed que vai acontecer amanhã às 3 horas da tarde. Então temos ali uma combinação de fatores que pode ser explosivo para todos os lados e o noticiário pode acontecer a qualquer momento. Atenção, CPI de 9,5, atenção à movimentação política, ou seja, é o mercado para ficar de frente para o monitor, embora não tenha tido muito negócio, muito game no intraday, é um mercado para ficar ali porque a qualquer hora podem acender o estopim, a dinamite vai estar lá e o mercado explode para algum dos dois lados e a gente vai tentar pegar essa movimentação, certamente, olhando pelo intraday. A gente sempre pega, não vai ser diferente para a sessão que acontecer, pode ser hoje, amanhã, sexta-feira, enfim, quando for, a gente vai estar sempre pronto. Essa é a informação que eu tinha que passar para vocês. Desejo a vocês uma excelente quarta-feira, tudo de bom. Vejo vocês amanhã aqui, ó, 8h35 da manhã. Te espero para a gente falar mais de mercado. Um grande abraço, bom negócio e até amanhã. Tchau, tchau, galera.